Justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos. No saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico. Tangei-o com harpa e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus proclamam a sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão de águas no mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Um texto é conhecido, esse texto muitas vezes já foi pregado, cantado, e muitos vão pelo cântico desses versos. Mas será que nós temos cantado verdadeiros louvores ao Senhor? Será que a nossa vida é de inteiro agrado ao Senhor? Será que estamos sempre celebrando ao Senhor? Hoje o coral está fazendo um culto de gratidão ao Senhor. O coral ensaiou, o coral tem ensaiado. O grupo de louvor da nossa igreja ensaia e canta dominicalmente. Mas será que o nosso louvor sempre será no domingo? Será que só no domingo eu tenho que cantar ao Senhor? Mas o cristão, ele deve cantar ao Senhor sempre, continuamente, em todo o tempo. Acordamos de manhã e olhamos para o nosso lar, e temos a nossa esposa, temos os nossos filhos, temos as nossas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Já parou para contar quantas bênçãos recebeste nesse dia? Você pode andar, você pode ler, você pode ouvir, você pode cantar. Tantas formas para bendizer ao Senhor. Mas muito mais dessas coisas, o Senhor tem nos dado a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Nós cantamos aqui que em breve estaremos cantando com o Senhor Jesus em volta do trono, junto com os 24 anciões, com os anjos celestiais, não de forma errada, com um tom errado, com a letra errada, com a música errada, mas nós estaremos cantando o louvor perfeito ao Senhor. É nisso que nós temos que cantar. E o salmista nos instrui sobre isso. No verso 3 ele vai dizer: exultai, ó justos, no Senhor, os retos fica bem louvá-lo. A primeira instrução do salmista é que nós temos que exultar mesmo. É cantar com vigor, cantar com alegria, cantar com entusiasmo. É estarmos sempre com esse desejo no coração. E para isso é necessário que sejamos retos. Não é com a vida imperfeita que devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor não agrada de um coração que não é reto diante dele. Ele faz que fica bem louvá-lo. Não é só estarmos aqui na igreja, meus irmãos, no domingo. Às vezes acordamos igual amanhã no nosso dia de trabalho e amaldiçoamos a segunda-feira. Então você não está louvando ao Senhor. Quando você encara um trânsito lento ou um ônibus lotado, será que você tem cantado ao Senhor por ter condições de ter locomoção, de ter um carro, de ter um ônibus, de ter sua passagem, de ter seu trabalho? Será que a sua exaltação amanhã será de louvor ao Senhor? Será de gratidão ao Senhor por Ele ter te salvado? Por você ser reto, você ser justo, você ser misericordioso, você ser bondoso? Essas atitudes que o autor diz para termos. Exultai, ó justos, no Senhor. Tudo que você tem provém do Senhor. Tudo que você tem é dádiva do Senhor. Até o dom que os nossos irmãos têm aqui do talento de tocar e cantar, vem do Senhor. As nossas habilidades que nós temos da nossa profissão, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, é tudo do Senhor. Então você deve exultar ao Senhor. Deve cantar com vigor. Muitas vezes nós aqui da liturgia, ou até os irmãos do louvor, olhamos para a igreja, parece que há algo que falta no semblante de alguns irmãos. Falta alegria, falta entusiasmo. Meu irmão, você foi livre da ira vindoura. O Senhor tinha prometido castigar todo homem pelo seu pecado, mas Ele te resgatou, Ele te salvou. Você deveria vir à igreja com alegria, como está. Alegre-se aqueles que celebram o Senhor.
As pessoas, ao povo de Israel, eles iam cantando o cântico de romagem, o cântico de degrau, eles chegavam na porta da igreja e cantavam ao Senhor por poder bendizer a Ele. Hoje, na sala de catecúmenos, falando sobre isso, os gentios não podiam adentrar o Santo dos Santos ao templo para adorar ao Senhor, eles ficavam de fora. Eles ouviam as pessoas cantando, ouviam as pessoas celebrando e não podiam participar daquilo, porque eles eram indignos de estar ali. As irmãs aqui, mulheres, não podiam chegar lá também. Tinha átrios das mulheres, eram separadas. Hoje você tem benefício de adentrar ao Santo dos Santos e celebrar o Senhor. Então é necessário que você exulte ao Senhor, que você louve ao Senhor, mas que seja reto e fica bem louvá-lo. A segunda implicação deste texto está no verso 2. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Todos os instrumentos devem ser feitos para louvar ao Senhor. Com a sua voz, com o dom que o Senhor te deu. Quantos jovens, adolescentes, que já passaram por louvor e hoje estão descansando, estão no ânimo sabático. Será que os seus dons têm sido oferecidos ao Senhor? Será que todos os instrumentos têm sido de louvor ao Senhor? Será que tudo que Deus tem concedido ao Senhor tem louvado a Ele? Os instrumentos, a habilidade dos artífices foram feitos e dados pelo Senhor. Os instrumentos, eles estão aqui, são inanimados. Eles não podem ser tocados, não vai sair nenhum som deles por conta própria. Necessita de homens santos, mulheres santas para adorar o Senhor. Por mais belo que seja o violão, o teclado, a bateria, ela não vai fazer nenhum som. É necessário que homens e mulheres retos louvem ao Senhor, celebre ao Senhor, cante ao Senhor e faça isso com vigor. Pastor, quem não sabe, mora perto ali do estádio, e eu sei que o time dele quase não joga ali, mas ele de vez em quando ouve lá um gol, ouve barulhos, shows, mas ele não sabe o que está acontecendo lá, porque ele não está participando daquele povo. Será que as pessoas estão ouvindo a nossa celebração? As pessoas estão ouvindo nossa alegria que temos de ser salvo? Será que quando passamos com o nosso carro, o som que sai do nosso carro é de louvor ao Senhor? Os nossos vizinhos, eles ouvem na nossa casa louvores ao Senhor? O meu colega de trabalho, ele ouve da minha boca uma celebração de louvor ao Senhor? A minha profissão exalta a este Deus? Por isso é necessário que celebramos ao Senhor. Não só aqui no louvor, na igreja, no culto de quarta-feira, mas em todo o tempo celebremos ao Senhor. Quando você estiver andando com o carro, meu irmão, olhe para as belezas. E eu tinha e eu tenho essa saudade com meu pai, que sempre quando viajamos, ele olhava, olha aquelas montanhas, olha aquele vale, olha aquela cachoeira, olha quantos boi que tem ali, eu não tenho nenhum. Ele ficava olhando e ia bendizendo ao Senhor. Às vezes nós não paramos para olhar isso, olhando os pequenos detalhes da criação do Senhor e não celebramos isso. Não temos uma admiração pelos feitos do Senhor. Acordamos de manhã e vemos um sol e reclamamos dele. Esse sol está quente demais. Quando está frio demais. E não celebramos ao Senhor. Celebramos ao Senhor. Porque ele vem no verso 3 exortar também sobre isso. O verso 3 tem outra implicação. Entoai-lhe um novo cântico. Tangei-o com arte e com júbilo. Será que temos entoado louvores? Será que o grupo de louvor tem que cantar um novo cântico todo dia? Não, é pegar os cânticos velhos, os 400 hinos do nosso inário, da harpa cristã, do cantor cristão, e fazer ele novo na nossa vida. Trazer a alegria da salvação, como Davi fala, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Cantar hinos que exaltam o nome do Senhor, hinos que trazem a alegria do céu. Muitas pessoas estão contentes com as coisas deste mundo, estão satisfeitas com as coisas deste mundo. É necessário entoarmos um louvor a todo dia, é cantar cada salmo com todo vigor. São 150 salmos, já foi a metade do ano para você cantar.
Temos os cânticos de Moisés, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, o cântico de Moisés. Temos cânticos para cantar todo dia. E muitas vezes negligenciamos a palavra do Senhor. Nem a abrimos, nem oramos, nem cantamos um novo cântico. Então, meu irmão, eu te convido a entoar louvores ao Senhor. Se você não sabe tanger uma harpa, eu tenho um primo que toca a harpa muito bem. Ele mora lá no Rio de Janeiro. É um instrumento lindo de ser visto e de ser tocado. Mas você pode celebrar ao Senhor com júbilo. É bem dizer o nome do Senhor, os atributos de Deus. Exaltar ao Senhor no seu coração, olhando para tudo que o Senhor já fez. E Ele vai te dar habilidades para bendizer ao teu santo nome. E Ele continua nos instruindo para termos um louvor correto, para termos uma exposição correta desse louvor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É o que está no verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Para cantar louvores novos, para entoar louvores, para celebrar o Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra. Eu preciso meditar nela dia e noite, porque senão meu cântico será repetitivo. A minha oração será repetitiva. A minha ação de evangelizar as pessoas, não terei versículos, não terei palavras para instruir outras pessoas. Então é necessário conhecer a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Ele foi fiel com o povo de Israel, foi fiel com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas. Ele foi fiel com o Senhor em todo o tempo. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós temos uma Bíblia traduzida, nós temos a Bíblia digital, nós temos a Bíblia com audição para podermos ouvir enquanto estamos fazendo nossos afazeres. E não meditamos nessa palavra. Mas queremos que as pessoas se convertem. Queremos que os nossos vizinhos sejam convertidos. Mas como eu vou cantar se eu não leio a palavra? Se eu não medito nela? Se eu não amo ela? E aqui está o verso: Ele ama a justiça. O Senhor está olhando para o seu louvor. Ele está olhando para o seu canto. Ele está orando para a sua apresentação. Se você tem sido justo e reto, se você tem sido misericordioso, se você tem sido bondoso. Lembra de Ananias e Safira? Eles vieram prestar culto ao Senhor, mas o Senhor conhecia o coração deles. Eles estavam fazendo coisas erradas. Estava tendo uma atitude na presença daquela igreja correta, entregando seu dízimo e oferta. Mas o seu coração estava corrompido. Então é necessário que conhecemos a palavra, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O Senhor não falhou com a sua palavra. O Senhor não negligenciou com a sua palavra. E ela continua sendo fiel para nós. E Ele diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Gênesis capítulo 1. O Senhor criou tudo e diz que era muito bom. Nós olhamos a bondade do Senhor. Eu costumo explicar para muitas pessoas, quando você vê um tornado, que você talvez nunca viu, ou uma mega tempestade, raramente você vê animais selváticos sendo tragados por essas tempestades. Mesmo um vendaval que passa, você não vê passarinho caído no chão. Você não vê animais mortos por essas tragédias. O Senhor cuida dos seus. O Senhor governa todas as coisas. Nós olhamos a bondade do Senhor alimentando cada ser vivo dessa terra, na proporção correta. Desde a baleia, os maiores animais, até os pequenos insetos. O Senhor conhece todos eles. O Senhor conhece todas as estrelas e chama todas elas por seu nome. Os nossos cientistas dizem que são trilhões, bilhões de galáxias. E cada galáxia com as suas melhores estrelas. O Senhor conhece todas elas. O que falta você para cantar essas bondades do Senhor?
O que falta para você bem dizer a ele? Ele continua dizendo, ele ajunta em um montão de águas o mar, e em reservatório encerra todas as suas grandes vagas. O mar é controlado, a sua maré baixa, a sua maré alta, as ondas, todas elas estão sob o controle do Senhor, nada foge do seu controle. Por isso que ele vem nos exortar a partir do verso 8, agora numa questão prática, para mim e para você, louvar a este Deus. Por que o crente deve louvar ao Senhor sempre? É necessária a primeira atitude dele, temer ao Senhor. Tema o Senhor toda a terra, tema todos os que habitam no mundo. Você teme a Deus? Quantas pessoas têm medo do polícia? Quantas pessoas às vezes têm medo de uma autoridade, mas não temem ao Senhor? Zombam do Senhor. Temer ao Senhor é você reconhecer que tudo que você tem provém dEle. A graça, a bondade, a misericórdia, o amor, a sua vida, a saúde, por mais inteligente, hábil que você é, tudo vem do Senhor. O Senhor que te salvou, o Senhor que levou a palavra à sua família, à sua casa, e você deve temer ao Senhor. Maldito aquele que estiver na mão do Deus irado. Você agora não é mais inimigo do Senhor, você é amigo de Deus, você é adotado, você é escolhido para ser parte da família de Deus. Então é necessário que temamos o nome do Senhor. Porque no verso 9 ele vai dizer, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Como que não vamos temer a este Deus? Como que não vamos temer o Deus que criou os céus, o universo e todo o que existe e conhecemos e os nossos olhos podem perceber? Devemos temer o nome do Senhor, ter reverência na palavra do Senhor, ter olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que não temem ao Senhor. Porque muitas vezes condenamos as pessoas ao inferno, mas se Deus não tivesse misericórdia de mim e de você, você estaria fadado ao mesmo destino deles. Por isso temos que temer ao Senhor, porque no verso 10 ele vai dizer, o Senhor frustra os desígnios das nações, o Senhor anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Olhamos Nabucodonosor, ele construiu um império chamado Império Babilônico, o rei Artaxerxes, o rei Sírio do Império Medo-Persa, o rei Alexandre, conhecido como o Grande do Império grego, todos esses homens se sucumbiram, todos esses homens deixaram de existir, seus impérios foram destruídos, homens que tentaram dominar todo o mundo, como os mongóis, os romanos, os bizantinos, o Império Russo e outros, todos eles deixaram de existir, mas o Senhor continua reinando eternamente. O seu império não decaiu, porque ele foi lá e mudou o coração de Nabucodonosor. Nabucodonosor se achava o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o Senhor fez ele pastar, fez ele perder a sua natureza humana, e ele depois passa a adorar o Deus de Daniel. O Senhor pode mudar a nossa nação, o Senhor pode mudar os desígnios dos nossos governantes, mas é necessário que o verso 12 seja cumprido. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse verso muitas vezes é usado de forma errada. O texto diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Será que Deus escolheu a nação de Israel, a nação brasileira? Existe um ditado que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Que Deus não compactua com a corrupção. Deus não compactua com o pecado, com a prostituição, com a lascividade, com tudo isso que tem permeado a nossa sociedade. E nós muitas vezes ficamos calados como isso e queremos que Deus abençoe a nossa nação. É necessário que nós preguemos esse evangelho, pregamos essa palavra, para que a nossa nação seja feliz. As mazelas que nós vemos
e ouvimos nos nossos noticiários é culpa minha e sua. Porque muitas vezes não pregamos a bondade do Senhor, não pregamos a misericórdia do Senhor, não pregamos o juízo do Senhor. E queremos que Deus mude o nosso governante, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. E ele vai dizer isso porque ele está no verso 3. Não só olhando para o nosso presidente, para o nosso governante, ele olha para todos nós. Verso 13 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Às vezes julgamos os infiéis, julgamos os que não são cristãos, condenamos aqueles que frequentam igrejas contrárias à nossa doutrina. O Senhor está atento a todos nós. O Senhor conhece a sua motivação quando você vem à igreja. Quando você vem cabisbaixo, quando você vem desmotivado, quando eu venho com canseira, com enfado, o sermão está demorando, a liturgia está sendo delongada, a palavra está sendo demorada, o menino do louvor está errando, eu tocaria melhor que fulano. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o intento de cada um de nós, e por isso ele vai dizer no verso 16, não há rei que se salve, com o poder dos seus exércitos, por muita força se livra o valente. Não é a minha força, não é o meu conhecimento, não é esses reis que foram subjugados, que confiaram nos seus exércitos. É o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que dá o bom termo. Muitas vezes nós olhamos tudo isso que tem acontecido na nossa sociedade e não fazemos como Jeremias, que lamentava, como Daniel, que tinha o seu semblante corado de vergonha por ver a mazela do povo de Israel. Às vezes queremos que Deus haja, mas será que temos agido também de forma correta? A minha oferta, o meu sacrifício, o meu louvor tem sido feito de forma correta? O Senhor tem olhado a minha semana de trabalho e sido bendita? O Senhor tem olhado para a minha atitude como esposo, como esposa, como filho, como trabalhador, tem bendizido ao Senhor? As minhas atitudes, Ele está atento, contemplando cada um de nós. Ele tem olhado a nossa adoração, o nosso louvor. O verso 18, ele vai explicar novamente isso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Quantos crentes que perderam a esperança no Senhor? Quantos crentes que já não anseiam mais a volta de Cristo? Quantos crentes que outroram frequentaram o coral, frequentaram essa igreja, adoraram ao Senhor, prestaram culto ao Senhor, ofertaram ao Senhor, mas deixaram de crer na volta de Cristo Jesus. Perderam a esperança, perderam o amor que tinham pelo Senhor. Mas Ele continua olhando para mim e para você que aqui hoje está. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam pela sua misericórdia. Eu tenho planos para o dia de amanhã, mas não sei se vou acordar, não sei se vou estar despertando, mas a minha esperança precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso confiar nisso, eu preciso ter essa confiança no Senhor, porque elas são misericordiosas a cada dia. Você já parou para pensar o quanto de pessoas que trabalharam para você ter o seu sustento? A provisão da água, da chuva no tempo certo? A provisão de quantas pessoas que foi constituída a sua família até você chegar aqui? A bondade do Senhor, da palavra dEle ter chegado até a mim e você? Dessa igreja ser construída há 44 anos?
São todas essas misericórdias que são renovadas a cada manhã. Ele vai dizer no verso 19, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Há pessoas que hoje não têm o que comer, e às vezes abrindo a nossa geladeira e falando, não tem nada de bom hoje para comer. Abrimos nosso guarda-roupa e falamos, não tem nada para vestir, vamos ao shopping comprar uma nova roupa? O Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta e muito mais livra a nossa alma da morte. Essa é a maior louvor que você pode cantar, é a maior entoação do seu cântico ao Senhor, é o melhor hino que você pode celebrar a Ele. Ele tem nos provido de todas as coisas e muito mais livrado a nossa alma da morte. Quando Zacarias pegou Jesus no seu colo e disse, eis que vejo a salvação de Israel, posso morrer em paz. Quantos que ainda não viram a salvação de Israel? Quantos que ainda não viram a salvação da sua casa e podem morrer em paz? Você poderia cantar isso? Você poderia hoje morrer em paz porque você está salvo em Cristo Jesus? Que você está redimido pelo Senhor? O verso 20 vai dizer sobre isso também. Nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como a ti esperamos. Esse é o novo cântico que você deve celebrar todos os dias ao Senhor. Você pode pedir, você pode suplicar, você pode até lamentar, como alguns dos salmos são lamentos. São um coração desejando o agir de Deus sobre o povo de Israel. Mas é necessário que esperamos no Senhor, que venhamos confiar nele, como o Salmo 21, elevo para os olhos, de onde me virá o socorro? Os montes de Israel eram protegidos, e eles olhavam para Sião e viam de lá a bênção do Senhor. Será que você confia no Senhor ou confia no seu salário? Você confia no seu emprego? Você confia nas suas habilidades? Você confia na proteção do seu lar porque você tem uma segurança reforçada na sua casa? Aqui ele diz que ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, e nele o nosso coração se alegra. Precisamos se alegrar no Senhor, bendizer a Ele em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de mim e de você, e Ele não jamais nos desesperançará. O povo de Israel confiava neste Deus, por isso que os salmistas comporam esses salmos, 150 salmos. Salmo 119 é um pouco maior, dá para você cantar ele também. Quando você chega lá no verso 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e meus caminhos. No Salmo 119 tem um versículo que eu aprendi quando adolescente, pastor Edson de Oliveira, hoje já falecido, quando alguns jovens dessa igreja, que hoje são presbíteros, estavam fazendo bagunça em um acampamento, e lá fala que alto da madrugada, eu vi os meus erros. Ele falou, agora a gente já pode dormir, né? Aí, ou vocês querem continuar o Salmo 119. E ele nos repreendeu lendo a palavra do Senhor. Precisamos estar meditando na palavra do Senhor o tempo todo. Não é só no ato de culto. Não é só bendizendo ao Senhor quando tudo vai bem. Cantamos isso. E muitas vezes nós não confiamos naquilo que cantamos. Cantamos com entusiasmo porque o louvor os instrumentos nos eleva a nossa voz, acelera o nosso batimento cardíaco, nós cantamos com exaltação, mas temos que fazer isso também nos momentos de adversidades, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, cantar um cântico novo. Para isso, essas aplicações precisam ser vividas, não só agora, depois que acabar o culto, mas amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
em toda a sua vida, você deve louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Mas para isso, é necessário que você tenha um coração reto, um coração puro, um coração que agrada ao Senhor. Porque este Deus está olhando para mim e para você. Não só quando viemos à igreja com a indumentária de cristãos, mas quando estamos no nosso lar, quando estamos no nosso trabalho, nós estamos celebrando ao Senhor. As pessoas estão olhando para nós, a forma como nossa profissão laboral demonstra o amor de Deus. Quando estamos celebrando por cada bênção que recebemos do Senhor. Não só os grandes milagres que vemos, mas nos pequenos detalhes estamos cantando ao Senhor. Que a sua vida seja de exaltação ao Senhor. Que a sua vida seja de celebração ao Senhor. E que você entoe um cântico novo todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte e você esteja esperando nele. Que o Senhor te abençoe, não só o nosso coral, mas que você cante um cântico novo ao Senhor. Oremos.